in disaster. But I will leave to the judgment of the honorable members the decision as to where the blame for the catastrophe lies. China. O ano é 1906. Observem atentamente o cuidado com que essa equipe de exploradores arqueólogos, lideradas pelo doutor inglês Alexander Saxton, andava por entre as cavernas na congelada província de Sichuan, quando encontram esse esqueleto humanoide primitivo soterrado no gelo nativo há 2 milhões de anos. A pesquisa do líder da equipe buscava analisar aquele espécime primitivo e, para tal, precisavam levar essa descoberta até sua base na Europa, viagem sobre a qual eles fariam de trem. Na estação ferroviária de Pequim, porém, o Dr. Alexander Saxton teve um imprevisto com sua passagem e, nesse meio tempo, um afamado ladrão da região tentou roubar a caixa onde o esqueleto estava mantido. Em questão de minutos, o ladrão morreu. Seus olhos, totalmente brancos, pareciam determinar a natureza daquela entrega, e esse monge ortodoxo chamado Purjadov já poderia prever que aquela tragédia era obra do mal e que o conteúdo daquela carga era algo profano merecedor de destruição. Mas o Dr. Saxton não quis saber e, portanto, a caixa iria ao trem de qualquer jeito. Senhoras e senhores, Alexander Saxton não sabia, mas o transporte daquele conteúdo poderia alterar o rumo da história para sempre. E para contar essa história... Olá, pessoas, aqui quem fala é o Juquiba e o assunto vai ser sempre terror. E antes de qualquer coisa, preciso continuar sugerindo a vocês que curtam a página do IPN aqui no Facebook, porque é só lá e apenas lá que vocês vão saber qual o próximo filme que esse canal vai revisar. Também devo encarecidamente sugerir que vocês ativem as notificações no celular para que vocês não percam os vídeos que lançar por falta de aviso. Tudo bem que eu lanço vídeo uma vez na vida e outra na morte, mas aí quando eu lançar o vídeo na vida, vocês não o perdem por falta de notificação. Nosso Instagram também está aí na tela, por onde eu fortemente recomendo que vocês sigam para ficarem a par das novidades que fatalmente estão por vir. E hoje, dia 28, o IPN que completa 7 anos de vida. Deixe mensagem aí nos comentários para felicitar esse projeto, sobre o qual eu não consigo mais viver sem. E sem mais enrolação, vocês já sabem que mais detalhes vêm no final do vídeo. Já sabem que esse vídeo tem spoiler, que é a revelação final do enredo. Então, preparados ou não, partiu! Era inevitável que o conteúdo da caixa despertasse a curiosidade dos tripulantes do trem, uma vez que somente o Dr. Saxton sabia, junto à equipe de expedição que era chinesa e não embarcou na viagem. A curiosidade advinha de toda aquela confusão na plataforma da estação, onde o ladrão foi morto ao violar a superfície da caixa, e a maioria dos passageiros que estavam agora no trem testemunharam essa atrocidade. Com o transporte já rodando sobre os trilhos, Dr. Wells não aceitou que o que tinha ali dentro eram fósseis, e, encharcado de indiscrição, subornou o encarregado das bagagens para que este descobrisse o conteúdo da carga, o que seria feito no calar daquela noite. Senhoras e senhores, pelo amor de Deus, observem que o funcionário desparafusou a caixa, e ao fazê-lo, sem que ele próprio soubesse, despertou de seu interior uma entidade humanoide que, aprisionada em seu mistério, fez o carregador sucumbir em desgraça sobre si mesmo ao apenas olhar nos olhos da criatura. O que quer que estivesse lá dentro estava livre. O inspetor de polícia embarcado, o oficial Mirov, percebeu que havia algo de errado, pois o encarregado da bagagem sumiu. Nessa investigação, o Dr. Saxton foi notificado de uma suposta tentativa de violação de sua caixa, que foi confirmada pelo Dr. Wells, que foi o mandante de tal. O policial desconfia que o conteúdo da carga seja responsável pelo sumiço do funcionário, correlacionando isso ao incidente na estação e, pela verificação, contra a vontade do arqueólogo, o policial, junto aos seus guardas, resolveu abri-la. Ao abri-la, para surpresa de todos, lá estava o funcionário, morto, com os olhos brancos, sobre os quais marcavam rastros de lágrimas secas de sangue. Inevitavelmente, o Dr. Saxton precisava dar sua versão, pois o conteúdo de sua caixa agora dava lugar a um funcionário do trem encontrado morto. De acordo com ele, era para ter dentro da carga um fóssil de uma criatura meio homem, meio macaco, que viveu na Terra há 2 milhões de anos, mas até que aquilo se resolvesse, mantiveram um pesquisador detido durante a viagem.
Enquanto isso, os guardas do trem procuravam pelo algoz cuja natureza nenhum deles conseguia entender. De forma discreta, para não causar pânico nos passageiros, os guardas vasculharam cabine por cabine à procura do que pudesse ser o que se libertou daquela caixa. Até porque a ideia de um humanoide de 2 milhões de anos de idade, vivo e inteligente, parecia absurda aos ouvidos desse grupo. Contudo, observamos que durante a inspeção, tal ideia não era tão absurda quanto parecia, e que a criatura de fato era bem viva e astuta o suficiente para se manter à espreita durante a busca e acometer mais funcionários que a procuravam. O Dr. Wells e sua assistente Dra. Jones, então, são chamados a analisar a suposta causa da morte desse guarda aí, e em sua verificação eles descobrem que o cérebro dele estava totalmente drenado, liso, por consequência. De acordo com o doutor, as rugas características do cérebro são provenientes das funções cognitivas do indivíduo, como a memória, por exemplo. Se aquele cérebro não tinha essas rugas, é porque sua memória tinha sido removida, ou seja, cerveja. Natasha era espiã internacional. Ela estava sendo procurada em Pequim e por isso tomou o transporte para que descesse em Xangai. Ela sequer tinha passagem para estar lá e, dessa forma, precisou não se manter escondida, mas também não chamar tanta atenção. Ela tentou roubar um pacote valioso de um casal de condes poloneses também a bordo no trem, guardado em um cofre no mesmo vagão onde acabou de acontecer o exame do defunto morto sem vida do guarda. Porém, ainda à espreita, a criatura também estava lá, e não deu a ela nem tempo de se felicitar pelo roubo, mas ofereceu-lhe a morte como contrapartida, tendo os olhos esbranquiçados e consternados por lágrimas secas de sangue. O Dr. Wells, que demonstrou compaixão por Natasha, logo estranhou o sumiço dela e foi à sua busca. A gente agora sabe que ela estava mais morta que o Michael Jackson no vagão de depósito, mas o doutor não sabia. Ele foi até lá, e ao abrir essa porta, vejam, a mão da criatura segurou o braço dele a fim de dominá-lo, mas recuou quando sentiu disparos em sua direção, ocasionados pelo inspetor Mirov. Agora observem que a entidade emitiu o olhar fulminante de que lhe era característico pouco antes de cair em desgraça, e a incidência daquele olhar sobre o inspetor lhe causou efeitos colaterais. O policial, porém, diferentemente dos outros, não morreu com contato ocular de forma imediata, muito pelo contrário. Ele teve só uma tontura e o nariz sangrou levemente, mas foi socorrido e levado à sua cabine para descansar, onde foi visitado por Saxton. O pesquisador lhe visita para informar que lhe ocorreu a teoria de que a criatura pudesse ser capaz de transferir ideias de outros cérebros para o dela através do olhar. Isso explicaria os olhos esbranquiçados de suas vítimas e o tecido cerebral dela se revelar comprometido pela lisura drenática. Essa palavra não existe, mas veio bem a calhar. Ou seja, a entidade se alimentaria da memória de suas vítimas, coisa que era feita em ambientes escuros através de seus olhos. O pesquisador, porém, indaga como uma criatura como aquela poderia simplesmente ter morrido. A coisa tinha 2 milhões de anos. Seria plausível que 4 tiros pudessem matá-la? Bom, aparentemente sim, mas o monge Purjadov podia sentir que a energia maligna ainda pairava por entre os vagões, apesar da criatura caída. Purjadov estava embarcado junto aos condes poloneses Marion Petrovsky e Irina Petrovsky na função de seu guia espiritual, condes esses que foram alvos do roubo de Natasha, pelo objeto que já teria voltado à posse deles. O Dr. Saxton, a Dra. Jones e Dr. Wells, então, decidem examinar o corpo da criatura, especificamente seus olhos, a fim de verificar que diabo tinha de tão importante ali que fazia morrer quem olhasse em sua direção. Gente, isso é sério, eles pegaram uma amostra de fluido desse olho e pelo microscópio observaram algumas imagens impregnadas nesse líquido. Eram como fotografias das coisas que a entidade teria visto em vida, de modo a entender que a memória da criatura fosse preservada no olho dela. Entre essas imagens estava a do inspetor, já que foi a última coisa que viu antes de morrer, mas essa análise levou à descoberta que o bicho em outros tempos já teria, inclusive, visto a Terra do espaço, o que faria inferir que sua natureza era extraterrestre. Purjadov tem certeza que aquele olho pertencia ao mal encarnado, e durante um breve blackout, sumiu com o órgão retirado da criatura, justamente por acreditar ser profano. Na procura pelo monge, a Dra. Jones é interpelada pelo inspetor Mirov, que levantou de seu repouso e que de forma repugnante se apresentou mais como inquisidor do que como qualquer outra coisa. A doutora lhe explica que buscava pelo olho da entidade roubado pelo monge, mas o inspetor parecia ter deixado de lado seu dom investigativo para delegar a si próprio a soberba de quem evidentemente estava fora de si. Senhoras e senhores, pasmem! A criatura estava no oficial. Observem estarrecidos, por favor, que a mão dele já estava com aspecto grotesco, característico da entidade, e na calada daquele vagão de depósito, em questão de segundos, fez a Dra. Jones conhecer a morte de seu jeito habitual.
sugando-lhe o conhecimento através dos olhos dela para armazenar em seus próprios. O problema é que o monge também estava nesse mesmo vagão, escondido e testemunhando toda essa bagunça. Ao perceber a criatura empossada de inspetor aproximar-se, ele lhe suplica misericórdia, oferecendo-lhe o olho roubado, que é logo jogado ao fogo pelo mesmo. O que acontece aqui, na realidade, é que o monge, a gente vai ver mais tarde, ele vai se render em adoração à entidade que, até pouco tempo atrás, ele proclamava diabólica. De forma totalmente cínica, o inspetor informa aos outros que houve outro assassinato no trem. Óbvio que houve, né? Foi ele quem causou, mas ninguém sabia disso. Em instantes, pânico e histeria coletiva se instauram na ambientação daqueles vagões, cujas quais já estariam sendo reportadas à próxima estação pelo capitão do trem, solicitando intervenção armada dos soldados russos liderados por Kazan. Os pesquisadores Saxton e Wells especulavam como o Dra. Jones haveria morrido se a criatura foi morta a tiros horas mais cedo. Eles deduziram que a entidade extraterrestre que habitava na criatura humanoide teria se transportado a outro hospedeiro. Juntos ao conde e condessa Petrovsky, eles resolvem investigar essa especulação, começando por examinar os olhos de cada um dos passageiros no trem, esperando encontrar sinais de branquidão próprias da criatura, o que não deu em nada, pois a manifestação daqueles efeitos nos olhos só acontece sob pouca ou nenhuma luz, e então todo mundo passou livre. A fim de determinar o que os outros sabiam sobre sua natureza, a criatura aborda um engenheiro a bordo. Chamado Yevtushenko, para verificar seu conhecimento sobre física gravitacional, que lhe era de grande interesse, para depois, claro, matá-lo. Em seguida, o Dr. Saxton inocentemente conta ao inspetor / entidade as conclusões parciais de sua breve pesquisa. Diz ele que há milhões de anos, uma raça extraterrestre visitou nosso planeta e não se adaptou à nossa atmosfera, o que a fez não conseguir voltar. A solução encontrada pela vida alienígena foi se apossar do corpo e mente de criaturas terrenas. Corpo e mente eu vou colocar aqui entre aspas, tá? Porque inicialmente essas criaturas eram bactérias, protozoários, peixes, mas a última sendo empossada foi exatamente o fóssil porque o pesquisador tanto zelava. Dessa forma, a criatura que o inspetor Mirov matou era só um mero hospedeiro dessa raça interdimensional, sobre a qual, pela lógica, sua inteligência teria se transferido a outro hospedeiro, e este hospedeiro estava no trem. Era hora de eles descobrirem quem. Naquele exato instante, o trem parava numa estação russa e os homens de Kazan sobem a bordo para atender o chamado do maquinista, que já foi pra vala pelo inspetor. O tirano intimida a todos com seu discurso agressivo e foca suas investidas no oficial Mirov. Eu disse mais cedo que o monge Purjadov renunciaria à sua fé cristã e se renderia à entidade, né? Ao ver seu alvo de adoração ser questionado, temendo que fosse descoberto, o monge rouba a atenção para si próprio, fazendo Kazan confrontá-lo e respondê-lo com flagelo. Porém, o Dr. Saxton brilhantemente apaga por um segundo as luzes do vagão, o que evidencia o olhar vermelho e profano do inspetor Mirov, que não pôde evitar sua descoberta. Furioso, o oficial fere os soldados e tenta fugir daquele vagão, mas é acometido por uma facada junta de um disparo do ditador. Até esse instante, desde que passou a adorar a entidade, o monge era visto com desdém por parte da criatura, certamente porque seu conhecimento não era conveniente à entidade para ser absorvido. Purjadov passou a segui-la mesmo assim, oferecendo-lhe servidão às suas vontades, pois aos seus olhos a entidade era divina. E quando o inspetor, ainda bastante ferido, se recluiu em um canto do vagão, o monge sozinho foi ao seu encontro, para o qual dessa vez a entidade não teria escolha a não ser se transferir. Senhoras e senhores, pasmem! Enquanto os soldados esperavam a volta de Purjadov pela mesma porta em que saiu, o monge cortou as luzes do vagão e voltou por trás. E agora, possuído pela entidade, foi exterminando os soldados um a um com seu olhar fulminante de que até o tirano Kazan foi vítima fatal. Gente, isso é sério! Após cometer essa chacina, ele foi ao vagão dos condes, a quem o monge verdadeiramente servia, e sem piedade alguma, apagou as luzes do cômodo, matou o conde Marion Petrovsky e por muito pouco não levou a condessa para casa do caralho, não fosse a intervenção providencial de Saxton munido com luz. Luz e uma boa espingarda, claro. Sabemos que sob a luz a entidade perde força de atuação, e esse era o momento perfeito para exigir dela as respostas que ainda pairavam sobre os trilhos do agora leste europeu. Esse confronto, senhoras e senhores, pelo amor de Deus, esse confronto fez revelar que a criatura chegou à Terra vinda de outra galáxia, junto a seus pares que o deixaram por aqui por acidente. Dizia a entidade que Saxton não poderia matá-la, pois esta carregava consigo todas as respostas da humanidade, e isso fez o pesquisador por um minuto hesitar em disparar.
Senhoras e senhores, pasmem de novo! Em ato ritualístico, a entidade que habitava o monge conseguiu fazer todas as pessoas que ele matou voltarem à vida, mas uma vida entre aspas, porque essas ainda estavam submetidas aos efeitos do olhar proferidos pela criatura, ou seja, elas eram como zumbis a seu mando, e pelo seu comando, agora levantariam da morte para cometer o pesquisador e a condessa. Tensão, pessoas, tensão, porque tanto Kazan e seus soldados, quanto o próprio Conde, agora estavam por caçá-los, e alguns breves confrontos acontecem até que Saxton e Irina encontram o Dr. Wells organizando a separação dos vagões. Nesse instante, rigorosamente nesse instante, a estação seguinte a que eles estavam próximos de chegar era notificada por Moscou para descarrilhar o trem assim que passasse por ela, possivelmente já avisada lá atrás pelo falecido condutor do trem que havia noticiado uma chacina pelos vagões, coisa que a Rússia deve ter cogitado intervenção de guerra, e por isso mandou desviar os trilhos em direção ao penhasco mortal. Então é melhor correr, doutores, é melhor correr porque a estação tá bem perto e desacoplar esses vagões é essencial para vocês e o restante dos passageiros se manterem vivos. E graças a Deus, foi isso que aconteceu. Tanto o monge Purjadov, quanto o conde Petrovsky, quanto Kazan e seus homens caíram com tudo pelo penhasco e conheceram a morte. O restante, o pesquisador Saxton, o Dr. Wells, a condessa Irina Petrovsky e o restante da tripulação conseguiu sobreviver. Mas eu temo dizer que eles testemunharam ali um Expresso do Horror. O Expresso do Horror, ou originalmente Horror Express, é um filme anglo-espanhol de terror de ficção e sobrenatural, produzido pela Granada Filmes e Benmar Productions, distribuído bom, eu sinceramente não achei distribuidora, e de fato deve ser por isso que o filme consta em alguns sites como obra de domínio público, e portanto, sem receita de bilheteria, e claro, não esquecendo, com selo R de classificação indicativa. Ao IMDb, o longa registra a média de 6.5, ou seja, nota azul, e uma aprovação de 70% no Rotten, que são parâmetros populares de avaliação. A crítica especializada fica em cima do muro, apesar de delegar à produção um patamar de filme cult, bastante influenciada pelo universo cinematográfico de horror da clássica Hammer, sobre a qual Peter Cushing, o Dr. Wells, e o lendário Christopher Lee, o Dr. Saxton, eram frequentes nos elencos da produtora, sobretudo em filmes do Drácula. O longa, porém, tem notáveis inspirações do romance Quem Vai Lá, de John Campbell Jr., lançado em 1938, e que em 51 também inspiraria O Monstro do Ártico e O Enigma de Outro Mundo, de 82. Pra mim, o filme é bom, mas peca em ambientação, uma vez que a tensão, no meu caso específico, não causou forte impacto emocional. E por isso, o Expresso do Horror comigo tem nota 5. Se vocês gostaram do vídeo, por favor, cliquem em gostei e se inscrevam no canal para levá-lo adiante. Repassem aos seus amigos, principalmente aqueles que curtam filmes de terror, e parabéns pra nós.